Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco, amém? Quero compartilhar com vocês mais alguns versículos da palavra de Deus. Se encontra no livro de Números capítulo 10, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata batida, elas se servirão para convocar a congregação e dar ordem para a partida dos arraiais. Quando ambas soares, toda a congregação se ajuntará a ti, à entrada da tenda da congregação. Mas, quando soar uma só, ali se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados ao oriente, tribo de Judá. Quando pela segunda vez se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados ao sul, para a partida dos arraiais, se tocará retinindo. Só até aqui. Amém? Então nós vemos Deus dá ordem para Moisés falar para o povo fazer 2 trombetas de prata, e essas trombetas serviriam para convocar o povo. Convocar o povo para congregar, convocar o povo para a batalha, convocar o povo para a partida, ou seja, eles tinham que entender o toque dessas trombetas, né? Pois se eles não conhecessem, né, essa estratégia, não conhecesse esta norma, né, ficaria complicado. Imagina, quando Moisés tocava uma vez só, se apresentava todo mundo. Quando Moisés tocava 2 vezes, não ia ninguém. Ou seja, ia ficar um negócio bagunçado. Então era necessário que eles compreendessem para poder atender aquilo que Deus queria, né? Quando ambas soarem, quando as 2 trombetas tocarem, toda a congregação a ti se juntará à porta da congregação. Então eles sabiam, quando as 2 trombetas estavam tocando, né, em um som reto, era para toda a congregação se juntar à porta da congregação. Pois bem, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, que se a trombeta não der um som certo, quem que vai se preparar para a batalha? Quem que vai se preparar para a guerra se a trombeta não der um som claro, um som de forma inteligível, né? Então, pensando nisto, eu preparei aqui algumas coisas para nós podermos estudar, né? Vamos falar sobre chamado. Todos nós temos um chamado. Bem, você tem um chamado, eu tenho um chamado. Nós temos o chamado universal, que é aquele ir de pregar o evangelho a toda criatura. Esse chamado está para todos os crentes, esse chamado está para todos aqueles que servem, que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas nós temos também algumas chamadas específicas. Vamos ver algumas aqui. Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação. Deus falou: Abraão, deixa aí a sua parentela, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um local qual eu ainda vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação. E assim foi. Quando nós vemos Moisés sendo chamado para ser libertador, né, do povo de Israel, para libertar o povo da escravidão no Egito. E nós vemos todo o propósito de Deus. Moisés é jogado num rio e é achado pela filha de Faraó, é criado pela filha de Faraó e cresce ali aprendendo todas as leis do Egito, todo o costume do Egito, enfim. No fim, ele acaba tendo que fugir e passa agora 40 anos apacentando o rebanho, vira um pastor de ovelha, se identifica com as ovelhas e Deus então o chama para libertar o povo. Deus manda voltar ao Egito para libertar o povo. Então nós vemos José, chamado para ser governador do Egito. E também não foi fácil a sua tarefa. Foi perseguido pelos seus próprios familiares, foi lançado numa cova, foi vendido como escravo. Depois lá no palácio ele ganha posição de destaque, ele é governador, mas vai também para a prisão, também é injustiçado, também é caluniado, mas tudo isso para cumprir um propósito do Senhor. E até que então Deus o exalta. Quando nós vemos Davi sendo chamado para ser rei em Israel.
E interessante que Davi ele não assumiu a sua posição após o chamado. Ele demorou ainda anos, né, para poder assumir a sua posição. Saul continuou reinando e começou a perseguir Davi, mas enfim, ele acabou assumindo, fazendo aquilo que Deus queria. Às vezes a gente corre para lá, corre para cá, se desvia daqui, se desvia de lá, se esconde e vai para o porão, tudo para não fazer aquilo que Deus quer. Mas no fim quem ganha é Deus. No fim quem ganha é Deus. Então não adianta se esconder não, viu? Não adianta se esconder não, que no fim quem ganha é Deus. Jonas, foi chamado para pregar para os ninivitas, foi lá, comprou uma passagem para Nínive. Deus mandou, ou para Tarso, Deus mandou ele ir para Nínive, ele compra passagem para Tarso, vai esconder no porão, e vocês conhecem a história. E depois nós vemos o apóstolo Paulo sendo chamado para ser o apóstolo dos gentios, e também o quanto que ele sofreu. Percebemos que todos esses camaradas sofreram. Deus teve um chamado muito forte com todos eles e todos eles sofreram. Não foi fácil. Não foi fácil para nenhum deles cumprir a tarefa o qual Deus designou. Abraão sofreu no deserto, Moisés sofreu, José, Davi, Jonas, Paulo sofreram, mas compreenderam o chamado de Deus. Compreenderam aquilo que Deus queria para a vida deles. E nós? Como estamos nós? Deus também tem um chamado na minha vida, Deus também tem um chamado na sua vida. Sim, na sua vida, Deus tem um chamado na sua vida. Então nós temos que compreender aquilo que Deus quer para conosco. Qual que é a obra específica que Deus tem para comigo? Será que é para ser líder de 10, 50, 60, de 100, de 1000, de 10.000? Qual que é a obra que Deus tem na minha vida? Qual que é a obra que Deus tem na sua vida? E saiba que não vai ser fácil. Não vai ser fácil você cumprir esta tarefa, você cumprir esse desejo do Senhor. Mas saiba que Deus está contigo. Assim como Deus esteve com Abraão, com Moisés, com José, com Davi, com Jonas, com Paulo, estará também com você. Então se disponha, tenha bom ânimo, seja forte, seja valente e cumpra o desejo de Deus. Bem? Na próxima aula nós vamos iniciar então esse nosso estudo falando sobre chamado. Fizemos aqui na primeira aula uma introdução, e a segunda aula eu te aguardo para nós iniciarmos então falando sobre